Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast E Aonde Isso Vai Dar? Eu, Sara Chá e meus amigos Simone Vilaça e Antônio Silva criamos esse espaço para tentar desenrolar um dos assuntos mais comentados do momento, inteligência artificial. E antes de começarmos, vale lembrar que o nosso conteúdo tem caráter estritamente informativo, não constitui aconselhamento específico. O que vamos trazer são pensamentos, ideias, casos reais de quem tem vivido tudo isso no dia a dia. No episódio de hoje, para discutir não só a teoria, mas a realidade sobre impactos de IA, vamos mergulhar em dilemas claros que serão trazidos por nosso convidado, Daniel Schneider. Daniel é coautor do livro Mão de Obra Infinita, A Transição à IA Agêntica e o Futuro do Trabalho, da empresa e da nação, que está disponível na Amazon.com. Atualmente é vice-presidente da Enterprise Solutions da Luby, empresa que aplica inteligência artificial agêntica para aumentar as vendas e reduzir os custos de companhias no Brasil e nos Estados Unidos. Daniel Schneider nos presenteará com a experiência prática de quem lida com as oportunidades e os riscos reais de IA no dia a dia. Daniel, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês. E para começar, queria te pedir para contar um pouquinho da sua trajetória de carreira. Opa! A verdade é que a trajetória de carreira começa muito cedo, por alguns acasos da vida. Com 12 anos eu me mudei para Israel e, por acaso, minha mãe escolheu viver num dos 2 prédios onde estava sendo o teste de fibra ótica. Isso era em 1992. Então, em 92, eu tinha fibra ótica em casa. Caramba! Então, era a internet mais rápida do que a gente tem hoje, eu tinha em 92. E o segundo acaso foi minha irmã se casar com o meu cunhado, que é um nerd de primeira linha. E a nossa comunicação era que ele me ensinava a programar. Então, aos 14 anos, eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo que estava desenvolvendo primeiro o comércio eletrônico, a plataforma de comércio eletrônico, software de comércio eletrônico. E aí, mais tarde, por eu já ter essa experiência prática, a 8200, que é uma unidade de inteligência do Exército de Israel, falou, poxa, esse moleque já tem futuro. Tem 17 anos, já tem isso, já fez aquilo. Então, eles me puxaram para o laboratório deles. E esse laboratório, a gente fazia a pesquisa do que hoje a gente chama de inteligência artificial. Naquela época, era uma tentativa de fazer ela funcionar. Então, era um laboratório de pesquisa. E de lá saíam os produtos mais inovadores do ponto de vista militar. A gente tinha um orçamento assim dos sonhos, 18 anos de idade, um orçamento de 150 a 200 milhões de dólares para fazer pesquisa. E a gente criava coisas assim que são um pouquinho de ficção científica, né? Não. Uma curiosidade, esse budget para aquela época era muito dinheiro? Muito dinheiro. E não era... Sim. Porque imagina que o nosso salário era praticamente... O meu salário na época era $100 por mês, porque você é um soldado. Sim. Então, o exército... Então, na verdade, ele não tem custo em mão de obra, literalmente para fazer coisas, né? Não é mão de obra, vem praticamente de graça. Então, é muita coisa. Na minha opinião, muita coisa hoje também. Sim, mas é que o dinheiro ele muda, né? Quando a gente fala de pesquisa, a proporção relativa. Naquela época era muita coisa. Esse tipo de pesquisa era muita coisa. Então, nós éramos uma equipe de matemáticos, engenheiros de software e engenheiros de eletrônica. E a gente tinha que inventar. Então, era um pouquinho... eu tive envolvido em coisas que hoje são banais, né? Todo mundo conhece, mas era o desenvolvimento da primeira plataforma de cloud computing, né? Então, como fazer computação paralela e coisas desse tipo que hoje todo mundo usa, mesmo sem saber que está usando ou sabendo que está usando, mas naquela época a virtualização de um computador era uma coisa bem complexa, então era parte dos projetos que eu estava envolvido. Saindo do Exército, eu me juntei a 2 pessoas para montar uma startup e a gente queria montar uma moeda digital. A gente montou uma moeda digital, era 10 anos antes do Bitcoin, era o ano 2000. E
eu ia para os investidores, imagina, eu tinha 21 anos, né? Dá impressão, né? Eu tinha 21 anos, eu levava para os investidores, eu falava, a gente vai fazer uma moeda digital. Eu falava, mas para que precisa de uma moeda digital? E eu tentava explicar, e eles não entendiam, e eu me frustrava, e eu tomei uns 50 pé na bunda de investidores, assim, eu não aguentava mais. E a gente eventualmente conseguiu um investimento, só que quando esse investimento acabou, a gente teve que fechar a empresa. E aí, 10 anos depois, eu falei, eu sabia que aquilo ia dar certo, eu só precisava que alguém me desse uma oportunidade. Então, às vezes a ideia está muito antes, né? Muito antes do tempo. E tinha um problema legal, né? Você não pode fazer uma moeda... Então, por isso que o Bitcoin, até hoje, ninguém sabe quem fez, né? Tinha um problema... Sim. E a gente não sabia resolver esse problema jurídico, porque, na verdade, não tinha... O Satoshi resolveu. O Satoshi resolveu, né? De uma forma muito elegante. E aí eu não desisti. Um ano depois, eu fui co-criador, cofundador da Mcash, que era fazer do celular meio de pagamento. Obviamente, hoje em dia é tudo óbvio, né? Mas naquela época você era um louco achar que você ia pagar pelo celular. E desenvolvi a tecnologia, etc. E aí descobri uma empresa que tinha uma tecnologia 10 vezes melhor do que a minha, um produto muito melhor. E eu estava frustrado, eu tinha trabalhado tanto e não tinha como competir com os caras. E eu fui me encontrar com eles e descobri que eles estavam com problemas de fluxo de caixa, que eles iam quebrar. E aí, já que eu já tinha toda aquela experiência de investidores, eu fui para o investidor convencer ele da gente comprar a empresa. A gente comprou uma empresa que foi investida em valores de hoje, algo em torno de 30 milhões de dólares. Eu comprei a empresa por 200 mil dólares. Caramba! Nossa! Eles estavam estrangulados, ia fechar e era 200 mil dólares mais 25 mil dólares para manter a equipe que a gente precisava, valores da época, né? E aí foi... Aí o HSBC depois entrou como sócio em 2005 e depois a empresa foi vendida em 2010. Então, essa bola foi dentro com um pouquinho de suor e dificuldade. E em algum momento, quando o investidor entrou pesado, ele botou, em valores da época, uns 10 milhões de dólares, trouxeram os melhores profissionais do mercado, eu me tornei um pouquinho redundante, eu fui para a IBM, trabalhar na matriz da IBM, na área de Emerging Business Opportunities, que era encontrar novas tecnologias e tal. Então, eu tinha um trabalho que as pessoas tinham muita inveja. Eu viajava pelo mundo para conhecer empresas com produtos magníficos, assim. Legal. Era isso que eu fiz por 7 anos. E o sentimento era, na verdade, que não era eu que estava fazendo, era eles. E eu era tipo espectador. Eu era espectador, eu me sentia como um porteiro de luxo, um olheiro. Eu falava, pô, esse sim, esse não. Eu não fazia nada. Fiquei muito frustrado por isso. Então, mais tarde, eu saí da IBM. Falei, eu vou viver o sonho americano, porque startups tem que acontecer nos Estados Unidos. Me mudei para lá. E chegando lá, procurei emprego 3 meses. O primeiro emprego, eles me olham o meu currículo. Você tem passaporte brasileiro? Falei, eu sou brasileiro. A gente precisa que você seja country manager nosso no Brasil. Meu sonho americano durou 3 meses. 3 meses? Que legal. Esse foi meu sonho americano. E aí eu fui ser country manager de uma empresa chamada Elbit Systems, que ela é uma empresa... a maior empresa privada de tecnologia de defesa militar israelense, que é quem é responsável pelos drones da Força Aérea Brasileira, a renovação dos equipamentos eletrônicos dos caças brasileiros. Eles queriam montar uma unidade aqui de Homeland Security e me convidaram e assim eu vim parar no Brasil. Não tinha planos, não imaginava. E aí dá no que dá, né? Conheci minha esposa, filhos. E você foi com 12 anos e voltou nessa época? Voltei com 32, Olha, foram 20 cara, anos. 20 anos fora. Poxa. 20 anos fora. E mais tarde eu me tornei CEO de uma empresa americana chamada Powerfleet, eles fazem equipamentos de AIoT, que é Artificial Intelligence of Things. Então, são equipamentos que a gente bota em outros equipamentos, como moto, veículo leve, caminhão, empilhadeiras, geradores, etc. E te permitem monitorar aquilo
fazer mais ou menos um digital twin e tentar fazer isso mais inteligente. E hoje devem ser mais ou menos 2.500.000 aparelhos conectados, quase todos veículos de diferentes tamanhos. Então foi assim, a minha melhor experiência, foi incrível, né? Experiência internacional, contrato global com a Nestlé, e com Toyota, e com Samsung, e com as empresas brasileiras, e Shell. Então, e era um sentimento de ver... Primeiro, de montar a mão na massa e ver a tecnologia fazendo coisas. Eu tenho um livro que se chama Mobilidade 5.0 e há pouco tempo alguém escreveu uma crítica falando que eu escrevo o livro como se eu nunca tivesse usado transporte público. Tá. Essa foi a crítica. Aí, morando até os 12 anos no Rio de Janeiro e assaltado dezenas de vezes no transporte público, eu acho que eu tenho alguma experiência em transporte. Mas a quantidade de acidentes que a gente conseguiu evitar. Né? Porque você consegue reconhecer se o motorista está mostrando sinais de fadiga, se ele está embriagado, se ele está dirigindo de forma perigosa, porque é assim que ele dirige, de acidentes, né, que você consegue prevenir, e a quantidade de CO2 que você tira do ar, você consegue otimizar a cadeia de veículos, você consegue economizar mais ou menos, em veículos leves, mais ou menos 26% do combustível. Nossa, que é um absurdo, né? É muito. E num caminhão, vamos dizer, aqueles caminhões da Klabin, da Suzano Deodorado, que levam toneladas de madeira, você consegue trazer 8%, 10% mais ou menos de economia, que é muito, né? São 1.000 caminhões rodando dia e noite. É 10% de muita coisa. De muita coisa. Então, quando você vai ver, você realmente está fazendo bem, assim, é o lado, assim, da inteligência artificial, que as pessoas não conhecem as camadas, porque ninguém vê isso, né? Sim. O papel chega aí e... Como, né? Então, todo o processo. E fazer esse processo um pouquinho mais barato, um pouquinho mais inteligente. Acidente, imagina um acidente numa Shell, numa Petrobras, o tamanho do prejuízo que seria, e você consegue evitar esses acidentes. Então, são benefícios, assim, da sociedade que passa por debaixo do radar. Ninguém sabe, ninguém vê. Eu fiquei lá 4 anos, me juntei a uma empresa de cibersegurança que foi vendido há pouco tempo para Checkpoint. E aí, me juntei à Lube para tocar essa área de IA dentro deles. A empresa inteira tá virando o barco, né? Uma empresa de quase 30 anos, 300 pessoas. E está entendendo que IA é a bola da vez, então toda a empresa está se alinhando a isso. E aí é divertidíssimo. Para mim é divertido, mas cada um com suas coisas, né? Mas aplicar IA na área de segurança e na área de supermercados e nas construtoras. Então, assim, todo na área de construção em si, em corporação, assim, todas as áreas, na área de fintech. Então, já que eles têm, assim, bem broad, bem amplo, eles atendem todos os segmentos, então... eu vim de uma área que era só cadeia de suprimentos. Sim. Então, era tecnologia para cadeia de suprimentos. E agora é todas as áreas. Então, por exemplo, usar agentes para fazer a alocação da propaganda entre as redes sociais. Hoje é feito por ser humano. Agora, você bota um agente para fazer isso, ele faz 100 vezes melhor que o ser humano. Não dá para comparar. Porque, você tem que ficar analisando dados estatísticos do que está funcionando e atualizar a mensagem um pouquinho e a imagem. O ser humano vai demorar semanas, meses, e não vai conseguir ler. As pessoas que fazem essa função são pessoas da área de publicidade que não entendem dados estatísticos. Então, de repente, o potencial de, aumentar vendas através de usar agentes é muito bacana. Daniel, no último episódio, a convidada, uma das coisas que ela falou foi: não adianta ensinar o pessoal a entender, treinar a ferramenta de IA, se a pessoa não sabe estatística. Pois é. E já que ninguém gosta muito dessa área, né, no colégio, né?
tirando alguns nerds, é verdade. Então, você entra na empresa, antes de começar qualquer projeto, tem que dar uma olhada na qualidade dos dados, porque se você botar... É garbage in, garbage out, né? Você botou lixo, vai sair lixo do outro lado, não tem muito o que fazer. Você tem a questão das pessoas... Não adianta tentar entrar numa unidade onde o cara acha que vai ser demitido. Ele vai jogar contra, ele vai ficar botando o dado errado só para dar dado errado do outro lado e mostrar para todo mundo. Eu já passei por isso, é assim mesmo. Eles desculpam o termo chulo, mas eles avacalham porque eles têm medo, e o medo é verdadeiro. Então, assim, não dá para... Sabotam, né? Sabotam. Assim, ele tem muito medo e às vezes, com mais razão ou menos razão. Você tem a questão dos processos, que eu escutei no capítulo anterior, que ela falou bastante sobre isso, né? Então, e tem uma questão também dos sistemas, da onde vão vir os diferentes dados, etc. Para você ser mais preciso, sistemas diferentes têm dados diferentes, você consegue ter uma foto mais realista do que aquilo está mostrando, né? Depois que você tem uma foto disso, você consegue dizer se vale a pena ou não vale a pena. Nem sempre vai valer a pena. Às vezes... Então, isso a gente chama de AI Readiness ou AI Discovery, pelo menos para você entender o potencial e procurar o que a gente chama de low hanging fruits. Qual o projeto mais fácil de executar com o mínimo de orçamento para as pessoas acreditarem que aquilo é real e que funciona. O projeto de alocação de capital de marketing... Ele é incrível porque eu não preciso nada da empresa. Eu só preciso login e senha das redes sociais. Então, é muito fácil mostrar que funciona. Outros de cadeia de suprimentos são muito complicados. Você tem que entrar realmente nas entranhas de todos os sistemas deles. É mais complexo, demora mais. Então, eu acho que tá todo mundo muito interessado, tipo, ninguém fala, eu não quero escutar, né? Mas eu sinto, comparado com 16 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, que todo mundo está mais apertado no orçamento. Né? Então, eles querem tentar algo bem pequeno e que se pague e ver se dá aquele 10 vezes o retorno que a gente está prometendo Então, começar bem pequeno. Ok, faz parte, eu acho que da vida... do momento do país. Do momento do país. As áreas onde são mais promissoras é exatamente onde você não consegue aumentar preço, que são os commodities. Então, você não consegue aumentar preço. Então a margem vem de reduzir custo. Então, se a gente pensa supermercados e commodities e tudo isso, você fala... Quando você reduz o combustível, a gente está... uma rede grande de supermercado, 400 lojas, gasta 60 milhões de reais ao ano em empilhadeiras. Você fala, se eu tirar 10% dessas empilhadeiras, é muita grana, né? E vai direto para a linha final dele. Então, tem bastante incentivo nesse tipo de projeto, né? Quanto maior a empresa, mais fácil, na verdade, trazer o ROI, porque desperdício a empresa, quando o dono não consegue olhar, porque já está muito grande, você sente isso, você vê isso com clareza. Sim. Não tem dúvida. Tá. As áreas onde são mais difíceis, onde tem mais potencial de retorno, é aquelas onde o dono não vê. Então, essas equipes de logística que estão na rua, ou de vendas que estão na rua, ninguém vê. Então, por exemplo, vendedores indo nas mesmas lojas, porque sabem que aquela loja vende bem, então eles ficam competindo. Só que eles deixam um montão de lojas sem visitar. Então, você vai passar agora para o agente de IA que vai fazer a roteirização. Ele que vai dizer para os vendedores aonde eles irem. E ele que vai dividir eles em territórios onde... Isso sozinho dá um aumento de receita de 10%, porque é o fator humano, né? Em vez deles irem na mesma rua, nas mesmas lojas e competirem, e você começa a pegar perfil, né? Você vê aquele... O que vende mais? Aquele que fica mais tempo na loja, desenvolvendo um relacionamento, ou é aquele que vai visitar mais lojas, né? E aonde? Então, você consegue orientar... Você consegue mensurar isso aí. Você consegue mensurar e orientar o vendedor e, às vezes, até retirar aqueles que não performam e botar novos que têm um perfil que parece que funciona. Isso, em commodities, você está vendo isso... Sim, esse exemplo que eu acabei de dar foi material de construção. Poxa, que legal. Então, você
você pode ficar lá um pouquinho mais e fazer uma venda maior e o quanto isso vale a pena em comparação em fazer... Buscar mais 5, 6 que você 5, não 6. iria. Tá? Exatamente. Daniel, uma curiosidade. Você vê os seus clientes ou potenciais clientes preocupados com relação ao nível de informação que eles vão compartilhar com vocês ou não? Você é uma informação muito estratégica, né? Então, eu escuto isso de pessoas que estão ao redor do mercado, não no mercado. Né? Eu mexo com os dados do clientes há muitos anos. Dados de natureza sigilosa. São coisas já muito consolidadas. Né? Você tem um NDA, você assina aquele LGPD, mais 20, 30 páginas no contrato. Perfeito. Né? E todos os liabilities, se alguma coisa acontecer, né, a gente vai tomar tudo de você. Aquele negócio bem leonino. Bem leonino. E dali para frente é muito tranquilo, né? Não tem... a gente já faz isso, né? Então, os lugares onde isso realmente pega... Você pega empresas que nem a Brix, a PagSeguro, a Prosegur, que... eles estão levando dinheiro, estão levando um caminhão cheio de iPhones. Aí eles pedem, geralmente, para ser in loco, né? Então, já não é uma coisa na nuvem. A polícia também. Então, você tem alguns que realmente... Tem um cuidadinho extra. Um cuidadinho extra. E na minha opinião, nem muito vale a pena. Para vocês entenderem, muito... Na minha época, no serviço de inteligência, a gente tinha a nossa nuvem. Hoje em dia, muito da estrutura está na nuvem da Microsoft, está em outra. Então, assim, se um exército como o Exército de Israel pode botar, então é mais uma questão jurídica do que uma questão técnica. Né? Perfeito. Então, isso não é algo que me assuste. Assim. Eu acho que isso se resolve no nível jurídico. E, às vezes, por exemplo, chamam uma empresa para fazer alguma auditoria do que o que a gente está falando que existe de segurança realmente existe, mas é muito simples, não é nada de muito... Você veio dessa área, você conhece cibersegurança, né? Sim, então, sim. Uma vez a gente foi fazer um projeto de uma patente do Exército lá no escritório. Isso é legal. E o coronel chegou lá no escritório, todo fardado, papel na mão, falou assim, o projeto está aqui. Mas a gente vai ter... Não pode ter troca de e-mail. Isso há 10 anos atrás. Ele falou, não existe privacidade em e-mail. Não pode ter troca de e-mail até essa patente estar depositada. Eu virei aqui, vai ser tudo aqui no envelope. E foi assim que foi feito. Eu aprendi há 10 anos atrás que não existe, mas não existia privacidade no e-mail. Sim. É que, assim, existem mecanismos, né? Teria... Eu não conheço o caso específico, etc., mas... Não, e a gente até falou, porque tem um monte de nerd lá no escritório, o pessoal de patente. Não, a gente tem criptografia, tem isso, tem senha, tem tal. Ele falou, mas... Old style. Eu quero... melhor deixar assim. Fazer do meu jeito, gente. Pois não, sim, senhor. Sim. Tem ainda algumas... É do conforto do cliente também. Sim. Né? Aí. Daniel, assim, assim, fala um pouco da Lube. O que ela faz? Porque provavelmente as pessoas que estão te assistindo ali vão falar, poxa, hein? Onde é que está? Assim, conta um pouco aqui para a gente. A Lube desenvolve software sob medida para clientes. É isso que ela faz. É isso que ela faz há 30 anos, são 300 pessoas. A maior parte da operação fica nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil, mais ou menos 60-40, mais ou menos. E a gente criou essa unidade de inteligência artificial. E aí, todos os setores econômicos que você pode imaginar, né? Financeiro, agro, etc. Né? A verdade é que menos governo que não tive essa experiência na Lube ainda. E todas as áreas. Para o CFO, aí... automatizar os processos de contas a pagar, contas a receber, de crédito, que é um problema sério. Pode ser para o diretor de operações, que aí a gente falou um pouquinho da otimização da cadeia logística. Você tem toda a questão de cibersegurança, que é, por exemplo, você tem os produtos que você tem de cibersegurança, mas a questão é que
novos ataques são inventados o tempo inteiro. Então, a pergunta é qual é o gap entre o que você tem e o que você precisa ter. Então, por exemplo, a gente faz agentes que monitoram esse gap para te dizer, olha, você tem que baixar isso, você tem que corrigir isso. Ele fica monitorando os gaps para identificar novos tipos de ataque e te ensinar. A mesma coisa, o exemplo que a gente falou das empilhadeiras, tem na área imobiliária está tendo muita demanda, eles querem tanto reduzir o custo. Então, por exemplo, numa empresa de autopeças, 250 mil SKUs, diferentes produtos. Sim. Então, não é humano comprar bem 250 mil itens diferentes, né? É sobre-humano. Então, a gente botar agentes que tanto procuram novos fornecedores, como otimizar a compra e também não só a compra, né? O que tem que estar em qual estoque, em qual loja, né? Tem uma loja que tem mais demanda por caminhão, tem uma loja que tem mais por moto, então você tem que saber distribuir isso também. Então, assim, é um negócio que não para. É um bom negócio para citar nesse momento. E assim, só de novo, uma curiosidade que eu sempre... Outro dia veio um aqui, porque eu gosto de ver o passado e o presente, né? Quanto tempo demora para implementar uma solução? Porque hoje as empresas estão ávidas, todo mundo está querendo, né? Aí eu preciso, mesmo que seja o pequeno e tal. Como é que está sendo isso? A questão de tempos? Porque a expectativa de todo mundo é para ontem, né? Sim. A cultura ficou muito impaciente, né? Tá todo mundo muito impaciente, porque todo mundo quer que aquilo ajude o resultado dela do ano. No trimestre ali. No curto prazo, né? Curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Um readiness para ver se ele tem os blocos que precisa para fazer um AI decente é uma questão de 4 semanas, não é? 4 semanas, tá. E aí o tempo de execução diminuiu mais ou menos de 1 ano para 3 meses, que ficou bem legal. O tempo de programação foi reduzido, tipo, 90%, mas o tempo de QA, de Quality Assurance, de verificar que aquilo realmente faz o que deveria fazer, aumentou em 10.000%. Então, assim, saiu o peso do desenvolvimento e aumentou o peso para verificar que aquilo faz a coisa certa. Tá. Então, então, você desenvolve rápido e aí depois você tem que ficar checando muitos testes. Quando você fala... Você faz em 3 meses e você mostra para o cara que funciona. Depois você tem que começar a fazer todas as correções das camadas de segurança, de escalabilidade, de performance, de risco. Então, assim, você faz o uso de caso muito rápido. Depois vem todas as correções que tem que fazer para aquilo ser apto para uma empresa de renome que está na bolsa e que tem... Então, ele começa a ver valor muito cedo. O grande problema dos AIs que estão sendo desenvolvidos dentro da empresa é que eles vêm sem governança alguma. Entendi. Então, assim, é entrada para hacker, é entrada para um funcionário mal intencionado, o risco fica substancial. Então, para você mostrar, olha, funciona, está otimizando, isso é beleza, muito rápido, mas depois você tem que fazer algumas correções, porque aquele código que é desenvolvido pela inteligência artificial em si, ele não é confiável, né? Então, assim, você tem que criar uma série de proteções em volta dele. Nossa, muito bom. E, Daniel, qual que é a atenção prática que você tem vivido com relação ao IA hoje? A maior tensão prática. O que te... Não vou dizer tirar o sono, que eventualmente não tira, mas... Qual é o ponto que mais te preocupa? É interessante. Eu estou aqui e eu tenho alguns agentes trabalhando por mim nesse momento. E aí depois o meu trabalho vai ser verificar que o trabalho deles foram bem feitos. Eu esqueci o computador no trabalho e ele está trabalhando já há muito tempo sem eu verificar o que ele está fazendo. Tá. Isso me tira o sono, porque a gente confia até a página 2, né? Ah. Então, assim, está muito tempo... Deixou os meninos sozinhos muito tempo. Porque eu falo, olha, ele é um estagiário com QI de 200. Tá.
ele é muito inteligente, mas é muito inexperiente. Então, ele faz coisas sem... Gostei da comparação. Ele faz coisas sem autorização que ele deveria vir para o chefe. Ele não interpreta porque ele não tem experiência. Então, assim, faz muita besteira, né? Então, você tem que ficar fazendo a gestão em cima dele. Disso, tá. Porque ele não tem responsabilidade propriamente dita, né? Quando a gente escreveu o livro, eu pedi para ele verificar erros de consistência no livro. Ele tem um viés de esquerda absoluto. Olha. Então, quando você traz ideias um pouco de direita ou libertárias, ele corrige como erro e puxa para a esquerda. Olha. Então, assim, ele tem... É incrível que você consegue fazer o que antigamente demorava 1 ano em 1 semana, mas não é tudo tão milagre assim. Tem um custo. Principalmente quando o sistema começa a ficar muito grande, ele começa a esquecer o contexto do passado e ele não sabe das coisas que ele já fez. Então, ele faz de novo, faz errado, faz algo que contradiz. Então, assim, vai ser parte das nossas vidas? Vai. Mas tem que saber usar. Assim, você dá um carro para um garoto de 18 anos, ele pode se levar de A a B, ou ele pode beber todas e botar outros em perigo. Então, é uma ferramenta. Como ela é usada, vai fazer muita diferença. Boa analogia. E você tem enxergado com seus clientes com relação a algum ponto cego em comum das organizações? Algo que você fala e que você vê que ninguém tinha pensado? O tempo inteiro. Eles não... Assim, as organizações estão... Eu lembro ainda anos 80, assim, que eu ia no escritório do meu pai e o ritmo do trabalho era vamos dizer, normal para aquela época. E hoje está todo mundo correndo e ninguém olha os detalhes. Né? Imagina um IA que, na verdade, ele é incrível, foi feito pela própria empresa, ele está lendo um arquivo Excel. Se ele está lendo um arquivo Excel, alguém pode botar o texto que quiser lá. Para você desconfigurar aquele IA para ele fazer alguma coisa que não deveria, é só mudar o texto do Excel, porque é da onde ele recebe o dado. Então, as pessoas não estão olhando o todo, né? Eles têm uma dor, ele quer resolver aquela dor no momento e ele não está imaginando daqui a 2 semanas, 3 semanas que o fulano não recebeu bônus, ficou decepcionado, falou, eu vou me vingar. Vou trocar a linha aqui. E vou bagunçar tudo. Então, a visão em geral é muito superficial, de gente que não tem tempo para entrar em detalhe, e seja que Deus quiser. Tá bem assim, né? Bem assim, Que eu acho que o que a Sara está perguntando é o que a gente tem, que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente vê muita teoria, mas que no papel, no dia a dia, ele é... E assim... que a pergunta que a gente sempre faz é onde você, olhando o mercado, vendo, conversando, onde que as empresas estão errando? E também, a empresa erra, mas também as pessoas, né? Então, onde está a sua visão? Você fala, puta, assim, aqui é um ponto de atenção que se as pessoas melhorassem, isso aqui... Independente se é a Lube ou outra empresa, você está mexendo com algo muito novo, que não foi testado tempo suficiente. Então, você fazer isso sem especialista, você tem que trazer uma pessoa, porque, de novo, a pessoa no financeiro, ela olha o mundinho dela, ela não olha o que ela está fazendo, o impacto que isso pode ser fora do financeiro. Ela, com certeza, não vai entender de cibersegurança, ela não parou para pensar o tamanho da multa se os impostos começam a ser pagos errados, e aquilo volta com juros e multa. Então, ela resolveu uma dorzinha dela, mas ela não vê o todo e como aquilo impactou todo. Então, assim, tem que ter alguém de confiança para olhar isso. Geralmente, as empresas não têm essa pessoa interna. É muito... Porque essa experiência rica que a gente tem indo de empresa para o outro, setor ao outro, o nível do estratégico, do tático operacional, são as experiências. E aí você vê uma situação,
é parecido com aquilo, eu já vi. Perfeito. Então, você tem muito valor agregado atrás disso. Se eles vão querer aprender sozinho na pele, vai custar caro. Vai custar caro. A sensação inicial é de resolveu. Aí depois começa a vir... O evento adverso, né? Os eventos adversos. Que aí vem uma outra pergunta, porque assim, onde a gente tem ido, assim, essa é uma dor minha, pessoal, mas já compartilhei. O que apareceu hoje, seja nas empresas oferecendo, assim, consultores, especialistas de IA, assim, toda hora, eu trabalho 30 anos com isso, em todo lugar que eu vou, assim, hoje esse é um discurso que parece simplista, e eu olho e falo, mas assim, como é que a gente toma decisão nas empresas porque é isso, a maioria das empresas não tem capacidade interna, porque é tão novo, né? Só que aparecem também outros falando que eu vou resolver, né? Assim, eu tenho a bala de prata para resolver tudo. E dá para assim, qual a sua recomendação para a empresa que quer contratar empresas para trazer a inteligência artificial de um jeito correto e tal? Qual é o framework que a liderança deveria seguir? Uma importadora do Sul, eles importam 2 bi de real por ano. Aí eles falaram para a gente, olha, a gente está conversando com vocês porque os outros que vieram... Vocês são uma empresa 30 anos, consolidada. As pessoas que vieram aqui têm 1 ano, 2 anos e se dizem especialistas. Tá, eu estou sentindo que é muito risco. Eu prefiro falar. Eu acho que, assim, se você não vem fortemente da área de dados, você vai ter um problema na execução. Processo é importante, a parte humana é importante, os sistemas são, mas fundamentalmente é dado que entra, é dado que sai. É isso. Então, a sua capacidade de entender... Então, eu vou te dar um exemplo triste. A gente adora, porque, né, as pessoas aprendem mais pela dor do que... Eu estava antes do almoço e foi em outro lugar, em outro momento. Veio fulano e falou, fizemos o relatório aí que você pediu, tá aqui pronto. Eu bati o olho assim, mas em 1 segundo eu bati o olho e falei, tá errado, eu vou almoçar, eu volto em 2 horas, tentem achar o problema. Aí volta 2 horas depois, a gente ficou aqui em grupo, ninguém entendeu qual é o problema. Eu falo, desde quanto a quantidade de um produto pode ser negativa. Tinha um produto negativo, não tem como ter estoque negativo, né? Então, essa visibilidade de você bater o olho e entender que eu vou te dar outro exemplo que é a razão pela qual o IA é tão importante comparado, por exemplo, com os dashboards dos BIs que a gente tinha antes. Uma grande empresa de telecomunicação, a gente estava olhando um mapa dos odômetros, ou seja, de quanto eles estão dirigindo por dia, etc. E aí eu cheguei na sala, você tem pessoas muito importantes de ambos os lados, muita gente, porque a empresa é muito grande, e eu bato o olho... Vocês estão sofrendo fraude. Quem consegue ver isso? Aí todo mundo se olha e fala... Vocês trabalham com isso. Ninguém consegue ver a fraude. Todo mundo conversa, né? E aí, depois de desistir, fala, desde quando um odômetro pode diminuir de valor? O odômetro ele pode seguir reto ou ele aumenta, mas ele não pode seguir. Então, alguém está... interferindo no valor do odômetro para vender o carro por um valor mais alto, né? Então, assim, não adianta... E as empresas, geralmente... Você não vai... Quantas empresas contratam um físico para olhar números, ou um matemático, ou um estatístico? Ninguém contrata essas pessoas, né? Tipo, e um programador, ele não tem base em estatística. Então, assim... Se isso não é ajeitado, o resto pode estar perfeito, não vai. Não vai. A questão de semântica dos dados, né? Então, você tem o dado, mas espera aí, qual é a unidade? A unidade, né? Tipo, em telemetria, você tem... é 10 milhas por hora, é 10 quilômetros por hora. Em outro caso,
a gente estava com velocidade média para ver se os motoristas dirigem, e a velocidade estava muito alta. Falava, vamos abrir. Pessoal, desde quando um veículo consegue estar a 600 km por hora? Nem Fórmula 1 chega nisso. Era na zona aqui da Paulista, tem tanta antena que mexia no número, estava comprometendo. Tá. Só que tem uma anomalia. Você tem que tirar a anomalia, ela está sujo e está comprometendo o dado de todo um grupo por causa que tem uma anomalia. Então, e geralmente essas empresas não tem ninguém, não adianta nem falar que a empresa vai fazer isso, não é a área deles, é cientista de dados que fazem isso, é alguém com uma base muito forte em física, em matemática, em estatística, em ciência de dados. E por alguma razão que eu nunca entendi, as empresas não... principalmente brasileiras, lá fora você vê que tem o R&D, aqui você... Não, isso é gastar dinheiro, então não precisa disso. E aí chega nisso, se os dados estiverem ruins, não adianta, é melhor não usar, né? Tipo, melhor não usar, mais seguro. Quando eu falei dos agentes que podem te ajudar a vender mais, é que eu estou usando dados que vêm do Google, da Meta, né? Eu não estou usando dados da empresa, né? Então eu me sinto mais seguro, eu não estou tocando em nada da empresa. Tá. Você está pegando dados de mercado ali do Google, da Meta. Botamos isso, quantos cliques tomou, em quanto tempo. Então, assim, eu estou usando o sistema deles, não estou usando os sistemas da empresa. Então, é uma coisa que você está mais blindado. Se é um produto B2C, se é um produto que tenha as características necessárias. Mas eu acho que esse é o Aquiles. O Aquiles todo mundo quer baixar custo, usar AI para reduzir custo, aumentar a receita, mas o feijão com arroz de ter dados confiáveis não, faz sem isso. Então, e te pedem ainda, vocês tentam... Faz sem isso, é ótimo. Né? Eu quero, né? Vai para o Rio de Janeiro sem gasolina e boa sorte. Boa sorte. Vai, de repente, você pega uma descida, sabe? Então, esse eu acho que é o principal, aqueles das empresas. Beleza. Bom, Daniel, chegamos agora ao nosso quadro rápido. Sim, não ou depende. E a gente vai fazer umas perguntas aqui que são as dúvidas reais aí do dia a dia dos clientes do mercado. Você fica à vontade para complementar. Às vezes ainda não, né? Então, vamos lá. Primeiro, o custo de infraestrutura, token e processamento pode crescer a ponto de engolir os ganhos de eficiência gerados pela IA? Certeza absoluta. Grande sim. Grande sim, certeza. Já acontece, isso já está acontecendo, né? Se você vê, pega o Claude, Sonnet 5, Opus 4.8, Fable 5, às vezes... Então, por exemplo, a gente desenvolve sistemas internos, o que a gente está fazendo, a gente baixa vários modelos gratuitos, a gente cria um roteirizador em cima deles, para ele escolhendo o melhor modelo, e quando ele vê que um modelo gratuito não é capaz, ele vai para um modelo pago barato, e ele vai subindo até ele conseguir achar um modelo mais adequado para resolver o problema. Então... Vocês fazem isso por projeto? Num projeto específico, num cliente. Legal. Porque senão não vale. Não justifica. Não justifica economicamente. Essa questão é séria. Olhando 10, 20 anos, eu acho que não vai ser diferente de um HD, de um CPU. O preço dele vai cair em 99%, né? Mas, ou talvez demore 10, então, 20 anos. Agora a gente está numa fase de... Está estourando e vai... Sim. A projeção é que vai cair. Sim. E olhando o futuro, assim, falando um pouquinho de futurologia, IA vai desencadear as 2, 3 maiores revoluções da história. Então, ele já é a maior revolução da história. Ele vai provavelmente desencadear o uso de energia por fusão, o que vai dar energia infinita e gratuita praticamente para o ser humano. Isso vai desencadear uma série de outras coisas, e a computação quântica é algo que... Poxa, imagina se a gente tiver um computador 10 milhões de vezes mais potente que o melhor computador atual. É bizarro, né? E aí isso vai levar ao fim das doenças. Então, esses 4 estão muito conectados juntos. Então, eventualmente, o token vai cair porque a energia vai ficar muito acessível, né? Vão resolver esse problema, principalmente com IA, eu não tenho dúvida. Que legal. Tá ótimo.
Segunda, uma solução de prateleira traz mais riscos de governança do que uma solução proprietária desenvolvida dentro de casa? Então, eu tive num cliente agora há pouco, e aí a gente fez essa readiness de AI, e a diretora de TI me perguntou qual é a sua recomendação. É um software interno de RP que eles desenvolveram internamente. Tem um menino lá que está há 20 anos lá, desenvolveu o negócio, Geninho, né? E eu falei para ela, o que eu posso te indicar, eu não posso te vender, porque é fora da minha função. Ela que é seguro de vida. Se acontece alguma coisa com esse menino, vocês fecham a empresa, todo o conhecimento está na cabeça dele. Tá. Então, é o barato que sai caro, cara. Se acontece alguma coisa, se ele recebe uma proposta do dobro, mas são coisas reais, né? A vida. Eu tenho muito receio dessas empresinhas, tanto de desenvolvimento interno, como empresas que desaparecem depois da manhã, assim, microempresas que vão me ajudar a desenvolver. Aonde fica o conhecimento? Né? E como você mantém esse conhecimento? A gente que trabalha com propriedade intelectual, a gente fala para os clientes, você está encomendando alguma coisa? Como é que é esse contrato? Como é que você vai preservar esse know-how? Está na cabeça da pessoa, está na cabeça da empresa? Onde que está o valor da solução? Se essa pessoa for embora amanhã, como é que você garante a continuidade? Você tem o custo que é o custo invisível, né? Você faz um RP interno, aí o governo muda todo o sistema tributário. Você não estava prevendo esse custo. Mas no Brasil isso não acontece. Nunca acontece, né? É muito improvável. Científica. Né? Então, você fala, poxa, você está com uma empresa que brasileira de prateleira, você vai receber as atualizações. Então assim, ninguém faz nas empresas, não tem conhecimento nas empresas de fazer custo de TCO, né? De Total Cost of Ownership. Uhum. Então, muitas decisões são tomadas de forma equivocada. Eu tive com um escritório de advocacia ontem, mesma coisa, 2 programadores internos e fizeram um sistema lindo. Tá ótimo o que eles fizeram. É tão bom que é certeza que vão pegar eles de vocês. Sim, isso é real, né? Eles são funcionários muito bons e eles não vão ficar aí recebendo o que recebem. Eles, em algum momento, vão descobrir que eles podem receber o dobro em outro lugar. E aí? O que você faz com tudo isso? Você acha que você contrata uma pessoa e ele vai entender o que foi feito aqui? Não vai. Não vai. Então, eu prefiro o de prateleira e se tem customização, integração de uma empresa que já está no mercado tempo suficiente para não desaparecer, que já tem uma estabilidade, né? Que não seja aqueles recém-saídos da universidade que estão tentando empreender pela primeira vez. Totalmente. Maravilha. Terceira pergunta e última. É possível garantir ao cliente um ROI específico na implementação de uma solução de IA? É uma excelente pergunta. A gente entrega na proposta ROI previsto e a gente tenta trazer sempre o 10 vezes. Ou seja, se a gente não identifica que a gente consegue trazer um benefício econômico de 10 vezes o valor do investimento, então é melhor não tentar. Tá. Não porque a gente vai entregar 10 vezes, pelo menos tem uma margem aí de 5 vezes a 10 vezes que você fala, pô, não te entreguei 10, mas entreguei 5, pô, também está muito bom, né? Certo. O problema é se oferecer 5 e entregar 1, fala, pô, a gente... Então, essa não é algo garantido, mas é um corte que te dá um conforto que ele vai ficar feliz com você e vai falar bem de você no mercado. Então, a gente trabalha com esse corte. Dá para... Totalmente... Você tem um fator humano. Então, de novo, você tem fatores que você não controla ainda na cadeia, né? Então, é difícil dizer que vai ser daquela forma exatamente. Se é um processo de venda eletrônica que ele acontece todo na internet, é legal. Aí depende de estoque, o cara do estoque não conseguiu atender a escala e falaram que o que você fez não deu certo. Mas deu. Teve um problema que não é da parte que você tentou otimizar, né? Faltou o número estoque. De pedidos aumentou. O número de pedidos você que não tinha para entregar, sei lá. Exatamente. Então,
para você dizer que teve o ROI, você teria que tivesse a entrega. Então, a entrega não está sob sua responsabilidade. Você tem que saber que KPI você está olhando. Tem que olhar o KPI certo, né? E isso é difícil, às vezes, de comunicar para o cliente, que ele quer o KPI que ele gosta, né? Quanto dinheiro vai ficar no bolso dele. Aumento de venda sem conseguir entregar, ele sente que... Então, tem que trabalhar isso com ele, que são fases. É comum. A gente fez num cliente de uma distribuidora, onde eles... Eu sei que vai parecer um pouquinho ridículo, mas eles enviavam os pedidos, eles recebiam por fax. Eita. Ainda existe. Em 2026? E chega um pouquinho borrado, né? Então, ninguém consegue ler qual é o pedido. E a gente mudou isso para um tablet para o vendedor, onde ele vê o estoque no Brasil, o estoque em traslado, né, no mar, e na China. Aí aumentou as vendas vezes 2. Então, assim, esse realmente foi um caso de sucesso que você consegue pegar o processo inteiro e aí dá para sentir a diferença, né? De novo, se o banco tivesse barrado e não tivesse dado crédito para dar mais compras, aí não ia ter o retorno e ia falar que não funcionou. Então, tem que saber ser crítico em como você dá uma olhada nessa questão de KPI. Né? O quanto você realmente consegue influenciar. Se o banco não tivesse dado crédito e falar que não ajudou em nada. Você fez a gente gastar dinheiro e não ajudou em nada. Então, foi um fator sorte. Eu não controlo a decisão do banco. E aí a pessoa podia dizer, poxa, a gente gastou com você tanto e tanto, você não trouxe nenhum benefício econômico para a gente. É delicado. Delicado. Poxa. Não, assim, é tanta coisa, né? E você, eu sempre, quando fala da IA, eu vejo os países centrais versus os países periféricos. Não dá para não falar dessa assim, e a gente é país periférico. Qual a sua impressão, assim? Você está tocando no assunto já da sociedade na nação, né? Eu acho que esse é o assunto que mais me preocupa, porque, assim, ninguém vê o futuro de IA pela simples razão que depende de ações que nós, como sociedade, vamos tomar nos próximos dias, semanas, meses, para decidir. Então, é uma decisão nossa como sociedade. As instituições a nível federal, estadual e municipal, não tem absolutamente nenhum preparo de nenhum tipo para lidar com essas mudanças. Elas são paquidérmicas, as mudanças estão muito rápidas. O que mais me preocupa é como as atitudes que os governantes vão tomar em realidade. Eu vou te dar um exemplo. Obviamente vão ter demissões. Mas, obviamente, também o custo de ser um empreendedor vai diminuir muito. Né? Um empreendedor vai poder ter 50 funcionários virtuais quando ele não conseguia ter um. Então, você está dando. Mas, se a gente não ajeitar todas as regras que atingem as pequenas e médias empresas para facilitar o empreendedorismo, então, né, obviamente, a gente já está mais ou menos 50% CLT, 50% PJs no Brasil. A tendência é que esse número de PJs aumente muito. Tem que ajudar, tem que diminuir barreiras, tem que simplificar, tem que pensar tudo que faz bom para uma pequena e média empresa vai ser bom para o Brasil. E tem que começar a tirar essas regras, tem que ajudar o pequeno e médio empreendedor a desburocratizar, porque todo mundo vai virar pequeno e médio empreendedor. Você vai ter uma empresa de design que tem 10, 20 funcionários, agentes trabalhando por você. Então, o jogo vai mudar e quem é responsável pelas regras do jogo não tem ideia do que está acontecendo. Do que pode acontecer. Então, a minha maior preocupação assim, a nível nacional não é que vai ter a mudança vai acontecer. É que se eles não se prepararem... a mesma coisa a gente pode falar educação. Então, vamos lá. As escolas não estão preparadas para IA. Falo, óbvio, porque as universidades não mudaram a forma de como as pessoas são selecionadas para universidades e os pais pressionam para ser através de vestibular, Enem. Então, tem que primeiro mudar a camada das universidades de como eles aprendem e como eles avaliam a entrada para depois ir para a camada dos colégios. As pessoas que estão mexendo com isso não são pessoas da era de tecnologia, são pessoas de 20, 30 anos atrás que ainda estão na decoreba da tabela de multiplicação, etc. Então, você pode ir em todos os setores
já que os setores, as áreas econômicas são dominadas por pessoas de uma geração antiga, elas não têm nenhum preparo para lidar com o novo. E então a gente vai pagar um preço muito grande na transição por essas pessoas serem os tomadores de decisão. A gente precisa de uma geração jovem de líderes que vive isso, que entende disso, que se for mais do mesmo, vai ser muito ruim. Então, o Brasil tem um sério problema na mão. É um problema que ele mesmo criou, né? São as instituições que não se adaptam rápido, que não aprendem rápido. Então, eu acho que comparativamente, se hoje o Brasil faz mais ou menos parte de 2% da economia global, isso tende a reduzir, não aumentar. Entendi. Por conta desse descompasso do que é regulatório e do que é o que está acontecendo. Sim. Eu acho que outros países vão... China nem se fala, né? Estados Unidos está se mexendo. Europa já perdeu tanto que eu acho que eles já tomaram uma lição. Eu acho que as lições não chegaram ainda no Brasil, não. A gente ainda... esse modelo de decisão hipercentralizado no federal não é apto, porque a gente tem que experimentar. A gente não sabe a resposta. Pois é. Então, a gente precisa permitir para os níveis de baixo experimentar diversas coisas para subir informação, para começar a ter uma visão de futuro do que funciona e não, e aí o federal começar a regular. Eles estão fazendo o contrário, né? E não dá. Pega essa lei, toma aqui, engole goela abaixo. Hiperregulada, né? Eu pego a própria Lei Geral de Proteção de Dados. As pessoas não estão vendo o tamanho do prejuízo que essa lei está fazendo, porque elas não estão lá. Quem fez não tem nada no dia a dia que ela execute. Ela não vê as coisas bizarras que estão acontecendo. A gente contratualmente não podia identificar um certo motorista ou entrar em contato com ele porque algum advogado entendeu que aquilo poderia entrar com lei. Fala, mas eu estou tentando salvar a vida dele. Tipo, não, mas ele não te autoriza. Tipo, gente, peraí, né? Menos. Eu tenho certeza que quem escreveu a lei não imaginava isso, mas that's the point, né? A hora que chegou o problema, você tem que agir, né? Então, essas leis que vão ao nível federal, você tem que ter, na minha percepção... E deveria ser uma coisa mais principiológica. Quando eles vão descendo aquela norma e tem que ter isso, e tem que ter controle interno num nível de detalhamento documental, você engessa, né, os negócios. Eu já tive cliente falando, para a solução de A é o seguinte, eu vou abrir um laboratório lá em Singapura, que a lei lá ninguém vai me encher o saco, e vou fechar tudo que eu tenho no Brasil, e é isso. E o que está acontecendo? As empresas... O brasileiro tem medo de sair do Brasil, mas Paraguai já não é tão distante, então, está aqui ao Paraguai lado. já tem um monte de gente indo. Já está todo mundo indo para lá. Então, sim, o Brasil está perdendo as oportunidades porque ele não... A minha visão é que tem que ter... o Brasil tem que começar a adotar um sistema de zonas experimentais de governança autônoma, cidades experimentais, sim, onde é possível testar... Sandbox regulatório em diferentes estados, exatamente. A CVM, aliás, fez isso por um tempo e meio parece que abandonou isso, mas aí você não tem mecanismo de adotar novas tecnologias e de testar. É ruim. Agora, a mudança do Banco Central em meio de pagamento, fazendo mais difícil criar uma fintech, eu entendo por que foi feito, né? A gente entende que tinha muita fraude, muito problema, mas você tem que criar um mecanismo que permita inovação, porque é melhor que venha de uma forma conversada do que venha de uma forma desorganizada, que vai vir de qualquer jeito, né? Vai montar no Uruguai, vai montar no Paraguai, vai montar o empresário vai achar a forma, né? Sim, a geopolítica se reorganiza independente do que o governo colocar na sua mesa ou não, né? Sim. Nossa, quanta coisa, né? Mas antes da gente ir para o final... A dica... Primeiro, eu acho que tem a dica do próprio livro do Daniel. Daniel, por favor, fique à vontade para falar dele um pouquinho. Mão de Obra Infinita, ele vai falar de como o AI agênticos impactam as empresas, o mercado de trabalho e a nação. Então, para quem tem interesse
E ele não é um livro técnico, a gente tomou muito cuidado de ser... Foi escrito pelo Alon, que é o fundador da Luby, e eu. E a gente tomou muito cuidado em fazer ele acessível para qualquer um. Está na amazon.com.br ou amazon.com. Legal. E é realmente para dar às pessoas assim, alguns modelos de pensamento, assim, um modelo cognitivo de pensamento, como pensar naquilo, e não só achar que a gente sabe qual vai ser o futuro, porque a gente não sabe. Mas a forma de pensar, eu acho que é a estrutura de pensamento. Esse é um pouquinho, recomendo. Tá bom. Legal, Não, bom. Vamos ler e vamos trazer aqui. Sim. Não, o que eu trouxe hoje aqui, né, é porque o Daniel está aqui, mas também é por causa disso, né? Assim, é um país, né, que é o livro da Startup Nation, porque esse é um exemplo de um país de 4 milhões de habitantes que soube, né, olhar o mundo como o seu potencial, como vai transformar algumas limitações que foi identificada e que é o pensamento da startup, que por isso que a gente vê empreendedorismo, vê muita coisa, né? Tudo que a gente vê, né? Aquela a famosa frase da, né? Se apaixone pelo problema, não pela solução, e isso vem tudo por detrás aqui. Então, tem aqui o capítulo 6, que eu sempre falo, que eu olho aqui cada vez, né? Que eu olho, que eu acho que reflete muito, aí queria o comentário do Daniel, é que não foi tão simples convencer as pessoas de que cultivar peixes no deserto faria sentido, né? Eu acho que esse é o espírito, né? Eu acho que também com a IA, né? Olha, eu vou dizer algumas coisas sobre Israel e esse livro. Primeiro, eu vivi em Israel 20 anos. Eu não consigo explicar o que é aquilo. Não é algo que vai além da minha capacidade cognitiva de entender como o cara faz no deserto tudo aquilo. Não faz nenhum sentido. Não era para existir, né? Mas existe. Eu estive lá na guerra. Aí você fala, não pode ser que esse país está em guerra. Não faz nenhum sentido. Os restaurantes cheios e shopping cheio e a vida... Nada lá faz sentido. Aquilo lá funciona diferente. A primeira história nesse livro é de um amigo meu do exército, Shvat Shaked, que era, e acredito que é brilhante, não vou dar spoiler, mas tem a história dele. Então a gente esteve junto, ele vendeu há muitos anos atrás a empresa dele, mas é uma incógnita esse país, o que eles fizeram lá, como eles fazem, a criatividade, a inovação. É uma coisa cultural muito profunda. E eu acho que essa é a questão. A cultura de aceitar o erro apenas como uma etapa e não como, você é um loser e eu não quero estar perto de você porque você fracassou. As pessoas vivem muito bem com o fracasso lá e sabem que é apenas uma etapa. O senso de comunidade, como as pessoas se ajudam lá, é algo que eu nunca vi nem de perto no Brasil. Assim, não, mas aqui as pessoas se ajudam. Não como lá. Sim. Assim, a mentalidade de que um tem que ajudar o outro lá é muito forte e qualquer pessoa de fora que vem para lá fica impressionado a dinâmica da ajuda de uns aos outros. O senso contrário da inveja, como eu quero que você dê certo, quero que você tenha todo o seu potencial, ou seja, não estou tentando te botar o pé para você cair, a inveja não prevalece. Tem aspectos culturais, como eles se desenvolveram, por que eles se desenvolveram, eu não tenho certeza. Talvez é uma questão da sobrevivência, talvez é uma questão do que o exército faz, que o rico e o pobre botam uma farda que é verde e não tem diferença. O nível de treinamento no exército ele é brutal. O meu treinamento básico foi 4 meses e 12 horas por dia. Se você olhar o número de horas, é mais que um bacharelado. Um bacharelado dura 3, 4 anos, mas em quantidade de horas. Então, mas é um caso a ser estudado. Eu não tenho... eu cada vez fico impressionado com as coisas que acontecem lá. Muito bom. Muito bom. Muito bem. A gente está se encaminhando para o final. Queria já te agradecer muito pelo tempo,
por nos inspirar com tantas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos eu vou falar aqui por mim, né? Por fazer desafios para nós mesmos, né? De pensar diferente a respeito do que está acontecendo, de trazer essas reflexões. E queria te pedir para responder para aquela câmera ali. E aonde isso vai dar? E aonde você vai dar? É uma escolha nossa para onde isso vai dar. Então, eu acho que cada um de nós tem que se perguntar aonde a gente quer que isso dê. Acho que essa é a pergunta. Sensacional! Adorei! Muito bom. Adorei! E para você que nos ouviu até aqui, nos seguiu até aqui, nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigado. Se esse conteúdo, de alguma forma, te trouxe algum aprendizado, te deixou mais curioso, te fez refletir sobre oportunidades, mas também riscos, segue a gente, compartilhe com as suas pessoas queridas. Um abraço e até o próximo episódio de E Aonde Isso Vai Dar?